Eu sei que tem a lei seca, mas a gente vai tentar fazer um caminho alternativo para ver se a gente não pega a lei seca. Cada um aprendeu a dar o seu jeitinho. Se a blitz parar, faz que o carro quebrou. Você para, liga o pisco e fala, pô, o carro quebrou. Tem medo de ser parado na blitz? Tenho medo, mas conto com a sorte. Eu sou amiga da vez, estou bebendo água hoje. Por causa do conto da bebida, você já fica mais atirado, fica mais aceso, com certeza. Bebida e volante não combina. Eu faço, mas não combina. Quantos de vocês, vamos colocar assim, conhecem alguém que tenha feito algo criativo para fugir da lei seca? 6 pessoas, mais ou menos, não é? Não, mais. Com a internet, uns 12. Agora eu queria ouvir de vocês alguns exemplos criativos que as pessoas usam para não serem pegas. Parar o carro antes da blitz, pedir para alguém que está na rua passar o carro, que esteja sóbrio, que tenha carteira, dar um dinheiro depois que passa. O meu irmão é pagodeiro e pagodeiro vai pro pagode, bebe a noite inteira todo mundo. E aí, meu irmão, pô, fulano, você vai por tal lugar, não passa por ali porque tem lei seca. Não passa por ali não. Então cada um pega o seu celularzinho, um liga pro outro e dá a dica. Tenho um amigo, ele é médico e ele sabe que algumas doenças têm alguns remédios que tem na composição álcool. E ele andava com uma receita que tinha esse medicamento, que tinha um pouco de álcool, para poder falar, não, eu tomei meu remédio aqui agora. Tem muitas pessoas aqui que conhecem alguém que já inventou um jeito criativo para não ser pego na lei seca. Mas quantos de vocês fizeram isso? As mãos se levantaram mais devagar dessa vez. O que nós percebemos muito é que a população usa as redes sociais. A ferramenta mais útil, mais acessível para todos é a rede social para avisar, para proteger o companheiro, para não passar na lei seca. O que será que as pessoas aqui pensam disso? É errado? É falta de ética? Usar um aplicativo ou uma rede social para alertar as pessoas sobre onde está a blitz? Quantos acham que é errado? E quantos acham que não é errado? Isso é bom. Tony, você acha que não é errado usar as redes sociais? Por quê? Eu acho que as redes sociais, elas são um espaço de liberdade. Eu acho que você não pode querer controlar o que é dito lá. O que eu acho errado é a pessoa beber e dirigir. Todo mundo tem liberdade de falar o que quiser, porém, a gente tem que ter a noção de que a lei precisa ser respeitada. E por que ela precisa ser respeitada? Porque a lei, ela está preservando o bem coletivo. E no Brasil, por causa desse jeitinho brasileiro, a gente sempre acha que a vantagem individual vale mais em detrimento do bem-estar coletivo. Não é uma preocupação de controlar a rede social, não é essa a preocupação. É apenas que evite a pessoa, iniciativa própria, de utilizar a rede social para avisar onde que está a blitz. Isso que acho que o Mauro questionou foi esse fato. Não é proibir a rede social. Você avisar o próximo, eu pessoalmente não vejo muito. O problema que eu vejo é você ter bebido e estar dirigindo. Quer dizer, o que você fez está errado. Você está na dúvida? Então, você usaria uma rede social para alertar um amigo sobre a blitz? Vou falar o que eu aprendi quando eu fui pego na lei seca. Eu parei de beber e dirigir. Quando eu bebo, eu não dirijo. Isso virou um fato. Agora, eu acho que eu ainda aviso meus amigos. Você avisa eles? Tô pensando, então eu acho que sim, acho que sim. O que eu defendo o direito de avisar, por quê? Por exemplo, se eu estou bebendo, eu fui de carro num restaurante e estou bebendo, aí você me avisa que no meu caminho tem uma lei seca. Eu tenho duas opções, eu posso escolher de que maneira eu vou burlar aquilo, ou eu posso dizer, vou deixar meu carro aqui, vou de táxi para casa. Aí você está me ajudando ao me avisar. Discutimos a questão da lei seca, que é uma boa coisa de falar do jeitinho brasileiro. Eu queria propor um outro tema muito atual no Brasil. Helena, você costuma comprar produtos piratas? Sempre. Porque além de ser mais barato, é mais acessível. É mesmo? Sério. Roda o VT pra mim, por favor. Eu acho que o pessoal hoje, por estar em crise, eles querem gastar menos.
e aí as lojas estão caras e tudo mais, eles têm a segunda opção de comprar no camelô. Em bares e restaurantes de Goiânia, o comércio ilegal de produtos piratas é uma rotina. Com uma câmera escondida, nossa equipe flagrou. Vendedores ambulantes chegam com CDs, DVDs, até relógios falsificados. Você sabe que é ilegal? A gente sabe. E por que continua? Porque a gente precisa trabalhar, né? É uma maneira de sobreviver, né? De todo mundo sobreviver, né? Quem não tem emprego certo, ou trabalho honesto, né? Por eu ser feirante, não poderia existir isso aqui, porque nós somos todos artesanais, temos costureiras, e vem esse pessoal da China e nos acaba. A senhora mesmo já comprou produto pirata? Já, mas por quê? Tô aqui e eu queria ter um CD que é mais barato, por isso. Não é fácil hoje em dia no mundo que a gente está, eu tenho 3 filhos. Tenho um de 6 anos, tenho um de 15 e tenho 16 anos. Então, se sai um lançamento de um filme que é, digamos assim, R$150, eu tenho acessível a R$5, eu não vou dar 150. Eu vou dar o de R$5, porque o restante eu já vou fazer a feira para eles. Então, o jeitinho brasileiro, a gente burla desse jeito, entendeu? A gente tira de um local para colocar em outro. Então, o jeito de eu burlar a lei é essa, é pelo bem dos meus filhos. Ok, afinal, o que tem de errado em conseguir uma barganha? Vamos imaginar que você está na fila para comprar ingressos para um jogo do Flamengo. E seu filho está pedindo uma camisa oficial do time, que custa cara. E lá tem alguém que está vendendo a mesma camisa por R$20. Seria certo comprar? Eu acho assim, todo mundo gostaria de ter uma camisa oficial do Flamengo, mas no salário que a gente ganha, mal dá para a gente pagar o aluguel, comprar comida. Então, eu acho um certo errado. Eu quero dar a camisa, não tenho dinheiro, mas tem a de 20, meu filho, não é oficial, mas a mamãe pode te dar essa. O coração dói, quando o filho pede, a gente não pode dar, viu? É um argumento poderoso. Quem poderia discordar disso? Eu acho que esse tema, para mim, até agora é o mais complexo, porque ele realmente mostra quão desigual é o país, né? Eu acho que a gente é tão criativo, poderia usar essa criatividade de uma direção mais certa, e a pirataria, por mim, ela é por essência errada. Mas é difícil chegar e julgar, falar assim, você está errado de comprar, porque realmente tem aquele desejo. Mas se a gente se unisse, tivesse esse diálogo, esse debate mais claro, talvez a gente teria uma criatividade mais bem usada. Mas você sabia que a atitude da Helena de comprar uma camisa pirata é crime? Quem está vendendo é quem está comprando. Total. Que a gente volta a falar da história da lei. É fora da lei. Não pode. Assim, eu estava lendo aqui, reclusão de 2 a 4 anos e multa. O que eu penso é o seguinte, muitas vezes a gente mistura de verdade o que é lei, o que é moral. Mas se a gente fosse ver antigamente, a escravidão era a lei. Só que hoje a gente vê que obviamente, a coisa não é moral. Só porque, sei lá, uma vez eu peguei minha bicicleta e passei na calçada, eu não posso reclamar de corrupção. Não faz sentido um negócio desse. Eu acho que a gente, um tem que policiar o outro. Essa amenização, essa flexibilização disso estar certo ou errado, eu acho que é realmente a base do que a gente está discutindo. Porque, de certa forma, eu não acho que tem muita diferença do que a gente faz nessas situações com corrupção. Talvez seja uma questão de escala, mas não de essência. Então você diria que isso seria similar à corrupção? A corrupção de políticos? Vamos dizer que um político dissesse que a corrupção é uma coisa errada. Mas às vezes eu faço. Não sempre, mas eu faço. Todo mundo levantou a mão na hora que falou que fura fila. A gente não pode falar sobre corrupção no Brasil? A gente não tem moral e legitimidade? Eu acho que a gente tem. Eu acho que uma coisa é furar fila. Outra coisa é combater a corrupção no Brasil, sistemática, etc. Todo mundo aqui achou aceitável comprar um produto pirata por força dos nossos filhos ou das pessoas que a gente ama. Será que toda vez que a gente quebra uma norma ou quebra uma regra é jeitinho brasileiro? Uma das primeiras prisões que eu fiz foi uma prisão ligada à pirataria. Levantando mais de onde vinha esse material, nós fomos até conseguimos levantar onde esse produto era fabricado e era uma quantidade de pessoas envolvidas naquela cadeia corruptiva. Ninguém tinha carteira assinada, ninguém tinha condições de trabalho naquele local. Então essa questão da pirataria não é só comprar uma coisinha mais barata. Eu estou burlando, eu estou prejudicando o empresário que teve um custo para montar o seu negócio, para vender o seu produto.
e o cara que está pirateando ali, ele contrata pessoas estrangeiras, haviam alguns bolivianos, ninguém tinha carteira assinada, seus direitos respeitados. Por exemplo, O que você está dizendo é uma resposta para quem pensa que essa lei é uma lei que prejudica os pobres para ajudar os ricos. Quando você foi buscar a origem desses produtos, você descobriu que existia uma cadeia de injustiças. Cadeia. Eu queria propor mais um tema, tá? Dá uma olhada nesta matéria que foi ao ar na TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, no ano de 2015. Roda para mim, por favor. Em uma semana, o preço da água subiu R$1. O comerciante disse que o motivo é que a fonte onde ele busca a água aumentou o preço e ele teve que repassar o aumento para o consumidor. E isso foi antes do acidente em Minas. Nesta outra distribuidora, o aumento no preço da água foi de R$2. O consumidor já percebeu a diferença no preço. Eu vejo as pessoas às vezes reclamarem que já está mais alto um pouquinho. Era 9, estou pagando 10. Mas o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal receberam denúncias de que após o aumento da procura pela água, alguns comerciantes de Colatina, Baixo Guandu e Linhares estariam vendendo água por um preço superior ao vendido anteriormente. Bom, o que a gente está discutindo aqui, a gente teve um acidente ambiental ou um crime ambiental, está sendo julgado, na barragem do Fundão de uma mineradora no dia 5 de novembro de 2015, que liberou cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. Começou em Mariana e o Rio Doce inteiro, até o Espírito Santo, ficou contaminado. As pessoas passaram a ter menos acesso à água. O que aconteceu? O preço da água subiu. Professor, pode? Quantos de vocês acham que não é ético as empresas aumentarem o valor da água depois de um desastre como esse? Quem acha que, tudo bem, que essa é a forma como o mercado opera? Mauro, vamos começar por você. Por que você acha que não é errado? O pequeno empresário ali, ele tem os seus custos muito aumentados para ele buscar a água, para fornecer água para aquela população ali. Agora, quem é que vai pagar esse aumento dos custos é que tem que ser discutido. Eu morava em Bento Rodrigues, aonde que a lama atingiu em primeiro momento. Se você acha que foi errado as lojas aumentarem o preço da água, É querer aproveitar de uma situação, de uma tragédia, para tirar proveito das pessoas. O que eu acharia errado é, de repente, um empresário que tem um estoque já de água e ele vender essa água que ele já tem no estoque, que ele não teve um custo a mais para buscar, aí sim, ele botar um preço a mais nessa água que ele já tem. Aí vem a ética, porque assim, ele vai vender muito mais do que ele estaria vendendo. E se aumentou, aí ele teria que ter um comprovante, uma nota fiscal e mostrar, subiu. A água estão me cobrando demais. Porque mesmo assim eu ainda acho que ele vai ganhar muito mais. E quando as pessoas que estão vendendo os produtos diminuem os preços quando as demandas caem? Por exemplo, na praia, para alugar uma cadeira e uma barraca, quanto custa no verão quando tem mais gente? R$20, mais ou menos. R$20. Mas e no inverno? Quando poucas pessoas vão à praia, o preço cai? Vai para R$5? Então é certo baixar o preço quando a demanda cai, mas é errado aumentar o preço quando a demanda sobe? Eu acho normal. Todo mundo faz isso, vai no hotel no verão, é um preço. Não está vinculado à ideia de desastre, a de desenvolvimento humano. Verdade. As pessoas, ninguém morreu para você alugar uma tenda na praia, né? No caso de Mariana, não. No caso de Mariana, houve uma tragédia de proporções catastróficas que acabaram, né, gerando a solidariedade de muita gente e a dor e sofrimento também de muita gente. E a tenda na praia você tem opção de alugar ou não. Água para beber, num desastre daquele, você não tem essa opção. É verdade. Né? Você vai precisar dela. Tá, entendi. Talvez então a catástrofe faça a diferença moral. Deixa eu dar então outro exemplo. Eu li a respeito de uma máquina que vende refrigerantes que tinha um dispositivo com um termômetro. Normalmente o refrigerante seria vendido aqui no Brasil por R$3. Mas se a temperatura passa de 28 graus e todos querem comprar o refrigerante, o preço duplica.
Mas isso é verdade ou isso é uma figura? É real. Ah, tá. Aí eu acho ruim. Mas não tem catástrofe. Não tem emergência. Luciano, não é uma questão de vida ou morte. Eu acho errado. Daí. Mas é a mesma coisa da praia. Quando tem sol e calor, tá caro. Quando tá frio, tá barato. Então eu tô com um conflito ético. A gente começou com a crítica da Helena, essa tendência da gente conseguir encontrar um jeito para desviar das normas aqui no Brasil. E isso nos levou a uma discussão que trouxe diversos exemplos do jeitinho. Nós tivemos algumas discordâncias, mas uma coisa que me surpreendeu muito é que vocês foram muito honestos em dizer, em muitos casos, que fizeram. Que furaram a fila, que compraram produtos piratas, que avisaram os amigos a respeito da blitz da lei seca. E ainda assim, vocês acham que isso é errado. E quando a gente vê esse tipo de reação repetidas vezes, a gente começa a se perguntar por quê. Isso é uma contradição ou é da natureza humana? A forma como vivemos nossas vidas nos ensina algumas lições e exercem uma certa influência sobre o mundo como um todo, sobre nossos amigos, sobre as pessoas com quem convivemos no dia a dia. E a questão é, se eu entendi corretamente, se essas pequenas atitudes podem levar a algo maior, como a corrupção, num sentido mais amplo, e mesmo assim nem tudo relacionado ao jeitinho é imoral. Às vezes está ligado a valores de amizades, ou a querer comprar algo que seu filho quer muito. Eu aprendi muito sobre as complexidades morais e os dilemas do jeitinho. Mas voltando à pergunta do filho do Luciano, ele perguntou, o que é ética? Eu acho que uma forma de responder essa pergunta é que ética tem a ver com o que é certo e o que é errado. Não só na política, mas no nosso dia a dia. Mas não é como se houvesse um livro ou uma regra ou princípios que nos dissessem claramente o que é certo ou errado. A ética exige diálogo. Às vezes, discussão. Esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui. Talvez a resposta para seu filho seja que viver uma vida ética significa refletir sobre a forma como vivemos juntos e também sobre a forma como respondemos ao mundo em que vivemos. Nos questionarmos e termos conversas uns com os outros sobre a forma certa de convivermos. Isso seria uma resposta para o seu filho? Acho que agora eu tenho uma resposta para ele que eu não tinha antes e vou tentar. Queria, antes de mais nada, agradecer muito a presença do professor Michael Sandel no Brasil, no Caldeirão. Para mim foi uma honra poder compartilhar com um monte de gente, milhões de pessoas que estão nos assistindo, um debate e uma conclusão sobre o que é ética, que eu acho que pode ajudar muito no momento que o Brasil está vivendo. Então eu queria agradecer a todos que vieram aqui hoje, muito obrigado pela contribuição, muito obrigado a quem ficou conectado pela internet, quem falou, quem não falou. E para encerrar o Caldeirão de hoje, eu acho justo encerrar com o vídeo da Helena. Então a gente encerra o Caldeirão com o vídeo da Helena e eu vou para casa responder para o meu filho o que é ética. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos, a você em casa, obrigadíssimo pela sua atenção, pelo seu carinho. E no sábado que vem o Caldeirão está de volta, cheio de coisas boas. Muito obrigado, fique agora com Eita Mundo Bom. E antes, a Helena vai falar de novo no Caldeirão, que vale a pena mesmo para a gente refletir, para a gente construir um futuro mais legal, principalmente com as nossas crianças. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigado aí. O problema está em nós como povo, porque a gente pertence a um país onde a esperteza é a moeda que é sempre valorizada. É um país onde a gente se sente o máximo porque consegue puxar a TV a cabo do vizinho, a gente frauda a declaração de imposto de renda para poder pagar menos imposto. Onde há pouco interesse pela ecologia, onde as pessoas atiram lixo na rua e depois reclamam do governo porque não limpa os esgotos. Saqueia as cargas dos veículos acidentados, camarada bebe, depois vai dirigir, pega um atestado sem estar doente só para poder faltar no trabalho, viaja a serviço de uma empresa, o que é que ele faz? Se o almoço foi R$10, ele pede a nota fiscal de 20. Entra no ônibus, se senta, se tem uma pessoa idosa, se faz que está dormindo. E quer que o político seja honesto, o brasileiro está reclamando de quê? Como matéria-prima desse país, a gente tem muita coisa boa, mas a gente falta muito para a gente ser o homem e a mulher que nosso país precisa.
Antes da gente chegar e culpar alguém, botar a boca no trombone, a gente tem que fazer uma auto-reflexão. Fique de frente do espelho e você vai ver quem é o culpado.